Sidcorp HO, uma empresa única presente em todas as etapas da cadeia de sementes: pesquisa, produção, desenvolvimento de mercado, vendas e logística. Por meio de marca própria ou licenciando sua genética, a Sidcorp HO oferece as melhores opções ao produtor, ocupando 60 milhões de hectares no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Sidcorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes. Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Somos do tamanho dos nossos sonhos, já dizia Fernando Pessoa. Nenhum sonhador nesta vida é muito pequeno, como nenhum sonho é ou será grande demais para ser realizado, para ser vivido. Logo no início da sua jornada, Luiz Batista percebeu que a busca pelo conhecimento deve ser uma constante na vida do homem e que conhecer e desenvolver as habilidades empreendedoras é fundamental para o sucesso das suas atividades e no futuro do seu negócio. Afinal, para fazer sentido, seu trabalho e ações precisa estar alinhado às necessidades do produtor rural e, de fato, resolver problemas reais na vida das pessoas. Um outro grande aprendizado foi que, às vezes é necessário tomar porrada na vida para acordar, para aprender, e às vezes é necessário fazer coisas para ver que aquilo é errado, de verdade. E com o tempo, você vai aprender com isso. Se o representante comercial, vendedor ou profissional é responsável pelas vendas, é imprescindível que ele apresente bem o produto. Mostre que tem conhecimento sobre ele, sobre a posição dele no mercado, de como ele deve ser usado e de qual faz parte e, principalmente, que tipo de solução o produto representa para os eventuais problemas que o produtor rural tem em sua propriedade. O foco do profissional que atende tem que estar na satisfação do produtor rural. Em toda a sua jornada profissional, Luiz Batista percorreu e se habilitou em todas essas competências. Técnico agrícola, iniciou sua trajetória vendendo botinas para poder viver. Foi agrimensor, assistente de pesquisa no IAC, passou por grandes corporações do setor agrícola na área de pesquisa e produção, como também amassou muito barro trabalhando como um exemplar representante profissional de vendas, sendo atualmente produtor rural, para quem não existe tempo ruim, seja debaixo de sol forte ou temporais, é uma pessoa que faz valer sua força e sua dedicação. Vem comigo. Podcast Academia do Agro. E aí, Luiz, depois dessa trajetória tão bacana que você nos contou até agora, nos contemplou com essa caminhada aí, cheia de desafios, cheia de superação, e você, lá em Jataí, você chegou no momento onde você começou a ter resultados mais consistentes, uma carteira de clientes mais fidelizada, começou naturalmente a ter uma venda mais encorpada. Daí para frente, como é que foi a sua caminhada? E eu queria assim, até aproveitando, de lá até hoje, você como Luiz Batista, assistente coordenador de pesquisa, vendedor, representante comercial, pôs o pé no barro, vestiu muita botina, vendeu botina, e hoje você foi representante comercial, foi líder de sementes, atualmente acredito esteja como produtor rural. Como é que nós estamos nessa foto? Conte-nos um pouco mais sobre esses seus negócios, hoje a sua visão, sua missão e seus valores. Então é isso aí, Valdir. A gente dá muito valor, dou muito valor nessa luta que não foi fácil. Não é fácil para ninguém mesmo, né? A gente sabe disso. Cada um com as suas dificuldades, né? Cada um com seus retornos, né? Isso aí é assim mesmo. Mas nessa época, como você mesmo bem disse aí, nessa época para frente, depois de tanto trabalho, a gente conseguiu, através de uma presença mais técnica,
e claro, levando o lado comercial junto e andando muito. Você falou muito bem aí, era uma frase do Daniel na própria Pioneer também, que é a botina, a botina, é calçar a botina e pisar no chão, é só assim que você consegue se superar, estar na frente do seu concorrente. Muita gente fala, cara, representante comercial você é bom porque você tem seu tempo, você pode fazer suas férias, você tem o seu tempo livre. Vou te garantir que nos 18 anos, 17 anos de representante comercial, eu tirei poucas férias. Tirei muito mais como era CLT, né? Muito pouco. Por quê? Porque eu era muito ligado no meu negócio. Eu tinha medo de eu sair e um cara da Monsanto lá no meu lugar lá e falar uma coisa que, ou então no momento de vender, ou então no momento de olhar um híbrido, ou deixar o cliente lá abandonado e ele fazer um fungicida, ou não fazer, ou fazer na época errada, ou não controlar uma lagarta, ou fazer o nixofuron misturado com colocando ureia ou organofosforado, que vai dar problema no meu híbrido. Ou seja, eu tinha medo de acontecer alguma cagada. Então, eu fazia o pré-venda ali, trabalhava com meus clientes tecnicamente, fazia muita reunião, sempre que terminava uma safra, juntava os resultados, via os problemas que acontecia na safra, fazia reunião com o agrônomo e com alguns produtores, os grandes produtores, a gente reunia médios, pequenos, em forma de grupos. Então eu fazia esse bate-papo, esse debate. Eu não, né? Nós fazíamos, e isso aí te dava uma entrada já para a próxima campanha. Então, assim, na igualdade, na similaridade de produtividade ou de preço, eu nunca deixei, claro, só se for muito distante, mas uma similaridade de preço do teu produto e de competitividade de produtividade, vamos supor, no mesmo patamar, ou quase no mesmo patamar, dificilmente eu perdia, por causa exatamente desse outro contexto, de estar presente, do agricultor falar assim, cara, eu vou ter que comprar dele porque eu preciso dele aqui. Então, a gente tem que ter, na minha humilde opinião, a gente tem que estar ligado, por isso que eu não tirava férias, que eu ficava com medo de abandonar. E aí é quase que o ano inteiro desse jeito. Eu ficava com medo de abandonar, que seja por uma semana, que seja por um mês esquece. O máximo que saía uma semana aí, ia para Guaranésia, e às vezes ou quando ganhava algum prêmio da Pioneer, ou viagem de convenção, que a gente saía. Mas eu tirei muito menos férias do que como se fosse por estar ligado no meu negócio. Comecei a investir muito mais do que eu já investi quando eu não tinha dinheiro. Aí que eu comecei a ganhar o dinheiro, que comecei a vender, comecei a investir em mais reuniões, investi em mais dia de campo, investi em você falava, a Pioneer tinha um tal do concurso de placas, né? Eu ganhei alguns, mas eu não fazia para ganhar concurso. Eu fazia porque quando o agricultor passava nos 120 quilômetros de perímetro da área que eu atendia e ele via 80% de placa uma em cima da outra, aí eu tenho certeza que quando ele dormia, aquelas placas vinham no escuro, quando ele fechava o olho, vinha no escuro aparecendo na mente dele. Porque ele não via outra coisa, né? Não via outra coisa. Tanto é que teve até um momento ali que você lembra muito bem, que o cara da Singenta, o Jair Barraque, ele era representante da NK. Quando eu comecei, né, lá, eu acho que estava no segundo ano ali de comercial, e tinha uma lavoura na beira da BR, da 364 ali, e era Pioneer. E ele estava perdendo muito espaço, a NK estava perdendo muito espaço. E ele era muito antigo lá, os agricultores o consideravam muito, né, ele era uma referência. E ele começou a perder muito espaço e um momento ele foi lá e quebrou uma placa. A gente tinha acabado de colocar as placas, eu também colocava ali, ajudava os meninos, eu estava sempre colocando, ia ajeitando, olhava. Eu não colocava a placa por colocar. Eu colocava a placa de maneira que eu passava no asfalto umas 3 vezes para olhar se eu conseguia ler, se eu conseguia visualizar. Eu não colocava por colocar, eu colocava para alguém que passar conseguisse ler. Hoje a gente vê algumas placas, até hoje vê, você passa, você tenta ver o que tá sendo sinalizado e não consegue ler, porque é mal colocada. Então, coloca por colocar. Não, eu colocava para quem estivesse passando ler o que eu queria. Estava escrito, seja o nome do híbrido, seja aquela frase bem forte, aqui tem Pioneer, né? Então, era isso. E esse cara ficou mordido. E essa reação dele, para mim, foi ótimo. Eu ganhei de presente. Porque nós acabamos de colocar uma placa e ele apareceu lá, perguntou para o meu auxiliar
onde eu estava. Ele falou, tá lá na rodovia, mas tá lá embaixo e tal. Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem. Meu auxiliar saiu dali, ele foi lá, derrubou, mandou o outro cara, ele e o outro cara derrubou. Era cárvore de 4 metros ainda, pra você ter uma ideia. Ele foi lá e derrubou uns 3. Só que quando nós voltamos ali, as placas já não estavam no lugar. Aí nós entramos e aí o celular dele, achamos o celular dele, deixou cair o celular perto de uma das placas que ele derrubou. E a gente estava numa convenção. Logo depois, não, minto. Essas placas, quando ele perdeu o celular, essa é uma outra história. Desculpa, estou me confundindo aqui. É uma outra história que ele derrubou, nós voltamos, nós erguemos. Depois ele continuou fazendo isso. Numa dessas ele perdeu o celular, meu auxiliar estava lá. E nós estávamos em reunião, numa convenção, não me lembro onde. Eu sei que o Daniel Glatt estava na sala. E aí o meu auxiliar me ligou. Me ligou desse número que achou o celular dele. Aí, naquela época, aquele celular Motorola de abrir. Aí, eu falei, alô, saí da sala para atender, achei que era algum agricultor, alguma coisa. Meu auxiliar falando, Rondinelli, que era meu auxiliar, falando, achei esse celular aqui, no pé da placa aqui, eu acabei de colocar um monte de placa, fui para outra rodovia, quando eu voltei aqui, tudo no chão e o celular aqui. Esse celular estava aqui. E eu vi, e eu conversei, estava conversando na área do Delmir Gobi, estava conversando com o Delmir Gobi, o tal do Jair Barraque. Vê se o celular é dele. Eu liguei na Rural, e perguntei lá para quem atendeu, eu queria o telefone do Jair Barraque. Já me deram esse telefone. E conferi, era o mesmo que tinha ligado para mim. Aí eu falei, Daniel, como é que nós vamos fazer? Aí foi aquele alvoroço, eu falei, liga pro diretor da Singenta aí, vamos fazer. Eu tenho que fazer um barulho nisso aí. Aí, beleza e tal. E aí eu demorei uma semana para entregar o celular para ele. Fiquei esperando mais informações para ver como é que eu ia proceder. Aí ninguém falava nada, não, devolve o celular para ele lá, não cria confusão não. Eu falei, mas uma confusãozinha eu vou criar, não muito não, mas um pouquinho. Aí tinha uma feira do milho em Jataí. Aí fui lá nessa feira, liguei para ele já estava com outro aparelho, né? Eu tinha passado o número para outro aparelho. Liguei para ele atendeu, falei, aqui é o Luiz da Pioneer. Bom, deixa eu te falar, eu tô com um celular seu aqui para te entregar, eu queria saber onde que eu posso te entregar. Ele falou, vem aqui na Feira do Milho, a Rural tinha uma stand lá, era noite, tardezinha, noite. Aí foi eu e o Sadi Palharini, o Sadi nem gosta de briga, né, que você conhece ele. Aí ele falou, vamos lá que eu vou pegar o celular e vou quebrar a cara dele. Eu falei, não. Aí eu tinha que conter o Sadi também, porque ali era doido, né. E aí eu fui lá na feira, estiquei a mão, falei, esse celular é seu? Ele falou, o Jair Barraque falou, Aí a hora que ele foi bater a mão para pegar o celular, eu puxei, coloquei no meu bolso, falei, então você vai escutar aqui, o senhor é bem mais velho que eu, o senhor tá em Jataí, já tem, sei lá, 10 anos, 12 anos, 15 anos, não sei quanto tempo, mas é muito reconhecido aqui em Jataí, né? Tá numa empresa muito boa, empresa idônea, séria, multinacional, muito boa, que é a Singenta, é NK, Novartis, mas Singenta. O senhor não precisava fazer isso aí. Para que o senhor for fazer? Aquilo lá tem um preço, tem um trabalho, tem um custo, tem uma mão de obra, tem um monte de coisa. A lavoura é da Pioneer. Ou seja, eu dei uma ensaboada para ele primeiro, depois eu entreguei o celular. E aí, cara, eu fiz questão de passar, fui no CTG na mesma noite e falei tudo o que aconteceu. Aí você sabe o que a Gauchada fez com ele, né? Então, aí ele não podia chegar no CTG mais. E aí começava aquelas placas no CTG que eles colocam lá, cerveja R$7, Guaraná R$5. Quando o Jair chegava perto, os caras falavam, cuidado com a placa, o Jair pega, o Jair derruba, o Jair... Então, e virou piada lá na região. Bom, mas aí, você foi abrir um parênteses aí, porque foi um acontecido. Aí vieram outros acontecidos na região, e aí sim, eu estava trabalhando muito com os agrônomos, com os grandes produtores, fazendo projeto para eles, trabalhando muito mais do que um simples vendedor, isso que eu sempre quis fazer. Se é uma coisa que eu li numa frase escrita lá no Carver Center da Pioneer, nos Estados Unidos, essa frase eu me identifiquei muito com ela, que a frase é mais ou menos assim, quando você faz alguma coisa comum de uma forma incomum, você vai estar chamando a atenção das pessoas, né? Então, para mim, uma tarefa comum eu tentava fazer de uma forma incomum,
para isso se tornar diferente. Não queria fazer a mesma coisa, né? Tanto é que a primeira semana de campo da Pioneer, nós fizemos em Jataí. Porque a gente fazia você lembra muito bem aqueles eventos grandes que a gente fazia? Você ficava 15 dias arrumando uma área para receber em meio-dia. E muitos clientes, naquele momento, às vezes, naquele dia, naquele exato momento, não podia ir, então você perdia uma estrutura. Então, o que eu pensei? Isso foi em 2008, 2009. Vou pegar uma área na beira da rodovia de fácil acesso para fazer tipo um drive-thru. Então, vou montar os stands, vou montar os híbridos, as tecnologias, os tratamentos com inseticida, vou montar todos os plots que eu quero mostrar para o agricultor. Nós vamos deixar tudo muito bem feito, muito bonito, só que nós vamos ficar uma semana. Então, a gente vem para casa 8 horas da manhã, a gente traz o café, aqui não tem almoço, a gente traz o café, à tarde geralmente a gente levava um churrasquinho para fazer lá, meio improvisado e tal. E o agricultor fala, não posso ir hoje, Luiz, então vem na volta da fazenda. Não, hoje não dá, vem amanhã, estou em Goiânia, vem depois da manhã, eu estou a semana inteira. E com isso nós começamos a peguei praticamente todos os agricultores, de uma forma até melhor, porque em grupo, muitas das vezes, você está falando alguma coisa, você está tentando passar alguma informação e 10% está prestando atenção no que você está falando, os outros 90% estão conversando entre si, e você não vai toda hora chamar, como diz o mineiro, dar o pito no agricultor, né? Dar um pito nele, não vai. Então, vai chamar atenção, então você sabe que a tua informação não vai ser muito, num grupo grande, vai ser pouco acessada. E num grupo pequeno, de 1, de 2, que chegava lá, aí sim, você tinha um tratamento VIP. Você passava tudo que você queria passar para 1 ou 2. Isso foi uma marca, foi um marco. Então a gente foi, ao longo do tempo, depois que você começou a ter os agricultores mais próximos, os agricultores sendo recíprocos com você, aí a gente começou a criar outras coisas, para não ficar na mesmice do visita, volta e visita, volta, solta um plantio, taraná. E as coisas também foram evoluindo. E hoje em dia, se falar que eu vou fazer o que eu fazia há 15 anos atrás, eu não vou rapar nada, né? Então, tem que evoluir também no trato com o agricultor. Agora, uma coisa não vai mudar, que é você saber o que você faz. Eu estou numa empresa, eu tenho que saber de tudo dessa empresa, eu tenho que ter todas as informações, porque no mundo globalizado e no mundo que nós estamos hoje de tecnologia e informações rapidíssimas, às vezes... muitas das vezes, eu vejo isso hoje como agricultor, o vendedor e aquele que ainda vai para o campo, que hoje está muito no celular, mas aquele que ainda vai para o campo, muitas das vezes ele sabe bem menos do que o agricultor. Isso é muito ruim. Então você tem que levar uma informação, você não vai lá para aprender com o agricultor, você vai lá para auxiliar, para ajudar o agricultor. Então você tem, hoje em dia você tem que estar muito mais, vamos falar assim, mais apto para essa modernidade, mas sempre estando ao lado do agricultor, que isso não vai mudar de forma nenhuma. A gente falava muito na época de campo, botina, do lado do agricultor. Eu via muitas vezes, da concorrência também, eu olhava muito o que a concorrência fazia, não adianta, tinha muita gente, muitos nomes que passaram na minha vida profissional comercial, que ia muito para o campo. Mas ele ir muito para o campo e não levar nada de proveito era até pior, tanto para a empresa quanto para ele, né? Então, assim, ir para o campo, eu acho que tem que... isso não vai mudar, mas você ser uma pessoa proativa, uma pessoa de referência, é isso que é o ponto de hoje. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Podcast Academia do Agro. Ô Luiz, e me conta uma coisa. Até onde foi o apogeu em Jataí? E de Jataí você foi para onde? Então, Jataí eu fiquei até 2015, né? E aí, como eu tinha comprado essa propriedade aqui em Tubiara, eu consegui comprar uma propriedade aqui em Tubiara e comecei a plantar, né? E só que eu vinha todo final de semana. Começou a ficar muito puxado. E aí eu vim falando com o Cacheta, que era o gerente e o gestor na época, tiver uma oportunidade na região de Goiatuba ali, né?
ou adjacência ali, eu gostaria de mudar, né, pegar outra área de representação para me ficar mais próximo do meu negócio. Isso foi um fator, e o outro fator foi o avô da minha esposa e a avó da minha esposa adoeceu, a mãe dela, minha sogra, mora em Tumbiara, mas não dirige nem nada, e ficou muito difícil da minha esposa cuidar deles, e aí ficou um negócio, e ela falava, a hora que tiver oportunidade e tal. E aí a oportunidade apareceu, eu vim para Goiatuba, numa região também de grandes agricultores, né? Onde tinha um trabalho muito bem feito, né? Já tinha um trabalho muito bem feito. Pioneira era muito forte em soja nessa região, a safrinha era nova, né? Em 2015, quando eu vim para Goiatuba, a safrinha estava ainda caminhando, já tinha algumas áreas, tinha, mas não era todo mundo que fazia milho safrinha, até porque é uma região mais complicada para safrinha, região baixa. Então, muita soja de ciclo médio ainda na época e tudo mais, então estava engrenando, né? Engrenando. Mas já tinha alguma coisa de safrinha assim. E aí eu aceitei esse novo desafio, e também, junto com isso, a empresa me proporcionou, não me proporcionou muita coisa, né? Mas me proporcionou também para que eu trabalhasse, abrisse uma nova representação, na verdade, uma empresa de logística, e trabalhasse com esse projeto da Corteva, que era Pioneer na época, né? Que era esse provedor logístico. Então, a empresa começou com esses provedores, nada mais é do que eles ajudavam na logística bem na hora da entrega da semente, que a gente sabe que é muito tumultuado, né? O agricultor, ele quer uma janela muito estreita que entrega naquele momento. Então, a empresa tem capacidade de armazenamento, tem tudo, mas não tem capacidade de logística em função da janela. Então, esses provedores tinham essa função. Deixava a semente lá, claro, um local próprio de armazenamento e tudo, e a gente fazia logística, ajudava na logística para a Pioneer. Então, eu peguei esse projeto, para mim foi ótimo, porque eu aprendi muito na parte também de logística da empresa, né? E isso aí me ajudou bastante a entender as dificuldades, questão de burocrática dessa parte de logística. Então, fui trabalhando ali na área comercial, como representante comercial, logística e a lavoura. Aí, em 2017, eu tive uma grande frustração. Foi o ano que eu mais investi na safrinha. Eu tive uma grande frustração, eu plantei uma área de 450 hectares de milho, safrinha, e estava maravilhoso, investia adubação, uma boa adubação de base, uma boa adubação de cobertura, os híbridos estavam muito bons mesmo, lavoura excepcional. Com 40 dias de plantio, a última área estava com menos, estava com 20 dias de plantado, mas a primeira área com 40 dias, nunca mais choveu, né? Nunca mais choveu. Para não falar que eu não tirei nada, eu tirei um bag de milho desses 450 hectares. E ficou a conta para pagar. Aí eu falei, bom, fui lá, renegociei com todo mundo, o que tinha de dinheiro ali que eu tinha, uma reserva, não dava para tampar o buraco, e aí renegociei, mas quando você renegocia uma conta grande, ela dobra. Quase que dobra, né? Tem juro, tem multa, tem não sei o quê, é banco, não sei o quê, é com todo mundo. E aí, em 2017, soja 17, 18, eu falei, cara, agora vai a soja produzindo bem, eu já consigo pagar mais uma parte a custo e mais uma parte, eu tenho que pagar a lavoura com a lavoura. Beleza. Aí, soja vinha muito bem, uma seca no final, e aí fechei média de soja de 32 sacos por hectare. E foi 2 pancadas, tipo, num período de 8 meses, vamos falar assim. E aí a conta engrossou mais ainda. E aí eu tomei a atitude que eu não queria de forma nenhuma tomar, mas aí eu pensei de várias maneiras, pensei em muitas coisas, né? Muitas coisas, vende aqui, faz, o que tinha também, algumas coisas que tinha para fazer, para resolver. Eu fui resolvendo, só que o buraco era muito grande. E aí foi a primeira vez que eu falei com o Jair, né? O Jair estava já na diretoria aí da Corteva. Fui até ele, expliquei direitinho e tal. O Cacheta já não estava mais nessa época, acho que era o Leandro Melo. O Leandro Melo também foi muito atencioso. O Jair
muito atencioso. Me emprestaram a Pioneer me emprestou um dinheiro, coisa que a empresa nunca tinha feito, o negócio foi uma exceção das exceções. Mas me ajudou a resolver uma parte do problema, não todo, claro, uma parte do problema, e me deu um fôlego. E ocasionou também com a entrada muito forte da cigarrinha, principalmente na região baixa, onde eu atuava. A gente correu atrás, fez muita apresentação, muita palestra e tal, na época, isso foi 2016, 17. Só que o híbrido que a gente tinha para oferecer para o agricultor, era o que estava plantado lá, ele era médio para cigarrinha. Então e aqui a pressão era muito alta, ele sofreu muito, que era o 30S31. Então, chegou no ano seguinte, a gente até vendi bem, não falava, mas eu esperava, tipo assim, o trabalho que eu estava desenvolvendo com os agricultores, principalmente os grandes, era para mim dobrar a venda. Inclusive, tem muito agricultor grande que a participação deles era 20, 25, 30%, eu fiz virar 90% em 2 anos. Um dia, andando o Cacheta foi fazer uma visita para um desses agricultores aí, que é o Guilherme Lopes, o Roberto Rum e o Cacheta e eu. Nós fomos visitar a fazenda dele. Me perguntou, porque a nossa regional estava vendendo, tipo assim, vou dar um chute, hein? 40 mil sacos de soja, desses 40 eu vendia 30. Né? Como é que você vende e teu vizinho não consegue vender? Então, assim, passa por um monte de estratégia, claro. Um monte de estratégia e vem dentro daquilo que eu já expliquei um pouquinho lá atrás. Entrei nessa região nova, comecei, o primeiro cara que eu conheci foi até junto com o Toneto, uma pessoa que me ajudou muito também, que eu até esqueci de falar, foi o Toneto. Eu tenho uma gratidão enorme pelo Toneto, é um grande amigo meu e me ajudou muito em vários sentidos. Eu gosto muito dele, até estava me esquecendo, lembrei agora por causa disso. E ele me levou lá no Guilherme Lopes para apresentar esse grande cliente aí, planta hoje uns 25 mil hectares aqui. E o Guilherme me falou, me conhecendo, eu não, qual que é a tua pretensão aqui dentro da fazenda? Eu falei, minha pretensão é te vender 100%. Ele falou, não, você tira seu cavalo da chuva, isso nunca vai acontecer, você está muito pretensioso. Já no primeiro dia você me falar, eu falei, não, eu pretendo vender 100%, mas agora não, eu preciso te conquistar primeiro. No segundo ano eu já estava vendendo 100% para ele, Guilherme Lopes. Né? E com todo o trabalho que eu fiz com o Guilherme, que tem agrônomo dentro da fazenda, então eu fui conquistando o agrônomo, treinando o agrônomo, ajeitando as coisas que estavam um pouco erradas, dando as minhas, não palpites, né, mas a experiência, né, da onde eu vim, o que podia ser feito e tal. E eles começaram a acertar em algumas coisas que estavam errado, e os híbridos começaram a desempenhar um pouco melhor, e aí foi natural. Né? E hoje eu acho que o Guilherme ainda é 100%, não sei, mas eu acho que é. Mas então, eu vim para cá, teve essas dificuldades, e aí, em 2019, infelizmente, por eu não ter vendido bem, não ter produzido bem a soja, minha conta aumentou. E aí eu só tive uma saída. A última coisa que eu queria ter feito, mas por não ver outras alternativas, eu tive que calçar a cara, fazer uma coisa contra a minha vontade, porque eu falo a verdade para você, Valdir, até hoje eu sou apaixonado pela Pioneer. Só essa marca, ela faz parte da minha vida, foram 20 anos, e ela faz parte da minha vida. Tudo que eu conquistei para minha família e para mim foi pela Pioneer. Eu vou só abrir um parênteses aqui para falar depois o que eu fiz em 2019 lá com o Jair. Lá atrás eu te falei da minha mãe, eu consegui dar essa casa para minha mãe. Eu consegui comprar essa casa e dar a ela. Ainda aproveitou um período, acho que foi em 2006 ou 2007, que eu comprei essa casa para ela e pus o nome dela, nem pus o meu nome, é presente para ela, não quero saber, não tem nada no meu nome e tal, é dela. Ela ficou muito satisfeita. Em 2011 ela faleceu. Quando ela faleceu, meu irmão, esse Clayton, eu trouxe ele para cá, que eu te falei antes da nossa conversa, mas no túmulo lá, quando foi enterrar minha mãe, ela teve um câncer, infelizmente, não resistiu, com o tempo, sofrendo demais, e aí ela chegou em 2011, chegou a falecer, e aí meu irmão no túmulo falou,
agora eu tô sem pai e sem mãe. Porque ficou o padrasto e o outro irmão, né? Que é filho do padrasto. Aí eu tava atrás, ele falou pra minha tia. Aí eu falei, sem mãe você tá, eu também tô, mas sem pai você não tá, não. A partir de agora eu sou seu pai. Cara, são esses baques na nossa vida que faz com que a gente adore mais ela, né? Porque são perdas, né? São perdas de referência, são perdas que batem muito forte na gente. Mas que também nos revigora pela força que eles nos deixaram, pela determinação que eles nos deixaram. E como tenho certeza, Luiz, isso aí você transmite, como você está transmitindo para mim, com muita intensidade para a Flávia, para sua esposa, para sua filha, para os seus colegas. Isso tem que ser cultivado, sabe? Esse sentimento. Então, cara, é doído, né? Eu também já não tenho nem papai, nem mamãe do meu lado, já se foram também, mas deixaram, né? Deixaram isso aí para nós, esse legado e essa força, né, de superação. Claro, Walter. Mas me fala uma coisa, Luiz. E aí, você teve um encerramento aí com a Pioneer em função dessas dificuldades. Isso. Mas eu sei que você também foi para outro grande projeto, né? Isso. Que então foi da Nortox. Como é que foi isso? Isso, aí eu pedi o Jair, a Pioneer, através do Jair, foi muito solícito, me ajudou bastante, acertou comigo tudo direitinho, né? Foi legal. Usei esse recurso para pagar as minhas contas e aí eu dei uma aliviada, né? E isso foi em março de 2019, eu acho. E quando foi em abril de 2019, o Risse, eu sempre conversei muito com o Risse, né? A gente sempre trocou muita ideia, mesmo desde quando ele começou esse projeto de produção de híbridos na Nortox, a gente sempre falava, né? Ele sempre me perguntava, eu também perguntava muita coisa para ele perguntava sobre o mercado, isso, aquilo, outro, eu arrumava área para ele aqui, eu mesmo estando na Pioneer, arrumava uma área para ele fazer um ensaio, até na minha área mesmo, em outras áreas e tal. Sempre, o Risse é uma pessoa também, a gente vai lembrando, vai falando, vai lembrando, né? O Risse é uma pessoa também que eu tenho muita gratidão, uma pessoa que eu gosto muito e eu me dou muito bem com ele. E aí ele me falou, olha, a Nortox está com um projeto, assim, a Nortox é uma empresa nacional, de químico, genérico e tudo, mas empresa grande, empresa está com um projeto, assim, me explicou direitinho e eu fui. Pensei muito, tinha acabado de sair, né, da empresa e tal, 20 anos na Pioneer, eu falei, cara, eu vou tentar. E desci a sede lá em Arapongas, conversei com o João Marcos Ferrari, ele até o João Marcos Ferrari trabalhou na Dupont, viu, né, participou da fusão Dupont Pioneer na época, né, entendeu quanto é importante a semente dentro de uma empresa de químico para compor o portfólio, para andar lado a lado, um com o outro, que sempre tem negócios muito similares e tal, para completar os negócios. E aí ele resolveu implantar dentro da Nortox esse programa de semente. E essa plataforma de negócio nova que é de semente. Aí eu fui lá, conversei com ele, nós acertamos e eu fiquei morando em Tumbiara, mas cuidando do negócio da Nortox. Então, na Nortox, eu fiquei como líder nacional de semente, mas na Nortox tudo era do zero, né? Então, eu ajudava na parte de marketing, na parte de folheto, na parte de informativos, na parte de colheitas, na parte de divulgações de resultado. Eu ajudava na parte de logística, de armazenamento, montando o processo de reclamações, treinando as equipes de venda, que a Nortox usava a mesma equipe de RTV que tem hoje, né, para química, usava para semente também. Eles têm também um RC, que é um pouco diferente da Pioneer, que é o RC que eles pagam e tal, e esse RC ele anda meio casado com o RTV, mas ele não fica para química, ele fica só para nutrição e semente. Mas era tudo muito novo, né? Uma ideologia nova, tudo muito novo para tudo. A empresa é espetacular, né? O Ferrari é um baita de um profissional, um baita de um líder também. E estava indo bem, assim, eu estava viajando muito, uma coisa que eu não gostava de fazer, mas eu fazia.
que era andar muito. Mas eu tive grandes oportunidades, conheci muita gente boa, conheci muita gente dentro da empresa. Conheci o Mato Grosso muito mais do que eu já conheci. Na verdade, conheci pouco, conheci Cuiabá em outro lugar ali, tá, mas andei muito no Mato Grosso, fui em Vilhena, fui para o Sul, fui para o Paraná, fui para o Mato Grosso do Sul. Ou seja, essa parte me ajudou muito a entender também os diversos pensamentos, as diversas tecnologias, de como elas são usadas num lugar e outro não, ou adaptadas para outro lugar, e assim a gente foi entendendo e tentando criar uma mentalidade de semente na cabeça dos RTVs. Foi muito legal, foi muito bacana, eu gostei muito por esse período. Eu fiquei 2 anos, até abril de 2021, isso. Em dezembro de 2018, meu irmão, acho que o grupo todo sabe aí, né? Esse meu irmão, o Cleiton aí, ele acabou falecendo num acidente trágico dentro da cidade aqui de Tumbiara. E eu, ser bem sincero, eu perdi o meu chão. Eu fiquei sem chão. E aí, em janeiro, estava na pandemia, a gente ficava fazendo muito treinamento, muito processo online, aqui pelo computador. Então, eu ficava em Tumbiara e tal, mas eu estava muito desnorteado. E em fevereiro eu entrei de férias ali e tudo, voltei em março e acabou que nós não demos mais certo. Não era o que eu queria dali, naquele momento, né? De cuidar o Brasil inteiro, é muito legal isso aí, mas não era o que eu queria naquele momento. E aí, acho que ficou claro também, o Ferrari entendeu também e deu tudo certo. E a Nortox é uma empresa que eu acredito seriamente que vai ter um espaço bem legal aí nessa área de semente. Tem uma pessoa muito boa ali na produção de híbridos, que é o Risse. Tem investimentos que eles podem e vão fazer, então equipe já tem nome, é só algum ajuste ali e vai dar certo, tem espaço para todo mundo e a Nortox vai ter o espaço dela também. Então, mas no meu caso, eu resolvi e vou cuidar agora vou focar no meu negócio. Eu tenho uma área ali de plantio, planto soja e plantando safrinha. As coisas melhoraram, graças a Deus, as coisas estão mais em dias. Claro que ainda tem alguns ajustezinhos, mas são perto do que era muito pequeno, mas a gente vem vindo esse ano com boa produtividade, certamente dará para nós aqui do Centro-Oeste, do Sul de Goiás, está tudo muito bom. E aí eu estou assim, Valdir, agora eu também já absorvi muito bem a pancada, né, desse negócio, desse acontecido trágico, e eu estou querendo, vou querer, vou procurar tentar voltar para o mercado, que é uma coisa que eu adoro fazer, uma coisa que me move. Eu adorava quando eu fazia uma apresentação e alguém entendia, ou alguém me perguntava alguma coisa e que eu pudesse ajudar, ou que eu pudesse levar. Até hoje eu faço isso, mas eu adoro ficar e ver que a pessoa entendeu, que achou bom, então, que ela conseguiu fazer aquilo que deu certo, e que o agricultor me liga até hoje, vários agricultores de Jataí me ligam até hoje para perguntar alguma coisa, é muito legal, eu gosto muito disso. Podcast Academia do Agro. Eu gosto de usar muito uma frase, Valdir, até falava muito com o pessoal da Nortox, porque, cara, para onde nós vamos parar, como é que vai ser e tal, falando, cada profissional ou cada ser humano, ou seja, nós somos individuais, o nosso pensamento, nossas vontades, o que nós queremos ser, está intrínseco em cada um. Então eu não posso passar o que eu quero ser para o outro. Eu posso passar o que eu fiz, como é que eu fiz para chegar ali. Mas uma frase que me deixou, que para mim representa tudo, nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Então, isso é de cada um, né? Eu tive um sonho lá no início, depois, no meio do caminho, eu tive outro sonho, e aí eu fui aumentando o meu sonho e correndo atrás do meu sonho. Mas o meu maior sonho hoje, a base de tudo, eu quero voltar no mercado, porque eu acho que eu tenho alguma coisa para oferecer ainda.
se eu tiver oportunidade, mais próximo de onde eu moro, porque hoje o meu primeiro foco é minha família. Deus me deu, graças a Deus, Deus me deu uma família maravilhosa, uma esposa que esteve comigo nas lutas desde Jataí, nos nossos sofrimentos que eu te falei aí agora, tem dinheiro, perde aquilo, ganha ali, vai de cá. Sofreu, chorou, sorriu, sempre junto comigo, né? Uma parceira além de tudo, e principalmente as minhas filhas. O amor, e eu sou pegajoso pra caramba, mas o amor que eu tenho pelas minhas duas filhas, Laís, que está fazendo medicina agora, e a Alice, que tem 10 anos, a diferença de uma para outra é 10 anos, a Alice tem 9, desculpa. A Laís tem 19 e a Alice tem 9. Então, assim, eu vivo intensamente, sempre vivi na minha vida pelas minhas filhas, em primeiro lugar, minha esposa, minhas filhas, e depois, junto também, né, minha família, meus irmãos, quando eu tinha minha mãe e tudo, e as pessoas que estão próximas. Ô Luiz, eu queria fazer, vamos chamar de última pergunta, mas ela não é fechada. O que você faria de diferente se estivesse começando hoje novamente? Valdir, a única frustração que eu tive, mas foi por eu não poder, como eu te contei na minha história, eu tive que ajudar a minha família. A única frustração que eu tive é não ter feito agronomia, né? Apesar que eu tenho um conhecimento agronômico legal, mas eu não tenho a formação agronômica, né? Então, talvez eu naquele momento, eu tentaria uma universidade, tentaria fazer essa agronomia. Na época era integral, hoje está mais fácil, né? Hoje você tem cursos aí, período noturno. Faz até por correspondência. Até por correspondência. Mas na época eu queria ter feito esse curso. É a única coisa. Do resto, Valdir, do restante, rapaz, ser bem sincero contigo, se eu for embora amanhã para outro plano, tudo que eu desenhei, o que eu combinei comigo mesmo de fazer para mim e para as outras pessoas, eu fiz. Ajudei muita gente na minha volta, não só meus parentes, ajudo até hoje. E a maior virtude de um ser humano é ajudar. A maior recompensa que alguém pode ter é quando você vê um sorriso no rosto de uma criança, de um idoso, de uma pessoa que precisa, de alguém. Não tem recompensa maior. Então, eu fiz isso muito na minha vida, né? Mesmo sem poder, mas fiz. Agora, eu falava, o que você mudaria? Então, a única coisa que eu vejo hoje, que eu tentaria, de alguma forma, naquela época eu não tinha condição, porque eu tinha que ajudar, mas eu tentaria fazer uma agronomia, né? Apesar que, talvez alguma outra coisa que eu não estou lembrando agora, mas assim, isso é uma frustração que eu tenho. Essa é uma frustração que eu mudaria. E a outra coisa, Luiz, o que, até agradecendo muito todo esse seu depoimento, muito, muito intenso, muito emocionado, isso é muito bacana mesmo, tá? E dentro dessa sua sabedoria, que eu digo sabedoria, assim, a construção depois de tantos tombos, de tantas erguidas, de tantos obstáculos, de tantas superações, que conselho você daria aos nossos colegas do agro? Esses que estão começando agora, ou estão na lide? Isso. Eu acho assim, ó, eu vou falar o conselho que eu daria, nem sei se é um conselho, mas eu acho que o principal de tudo é fazer, primeira coisa, né? Trabalhar não só pelo dinheiro, mas pelo amor. Ele tem que gostar do que a gente faz. Segundo, atender todos os clientes de forma igual, mas você que tem que ser diferente. Então você vai atender eles de forma igual. Eu sempre fazia isso. Eu vou te dar um exemplo disso. Eu ia conversar com o Newton Márcio, você conhece? Eu usava palavras melhores, mais bem colocadas, as frases corretas, porque ele é assim. Eu ia conversar com o seu Vilci Gobi, eu falava bagunçado.
palavra errada, porque ele era assim. Então, eu me transformava para cada estilo de cliente. Eu ia falar com agrônomos, eu levantava um vocabulário técnico. Eu ia falar, de novo, vou dar o exemplo do seu Vilsigob, eu tentava explicar uma coisa técnica para ele com palavras simples. Então, eu acho a tecnologia, a rapidez das informações, elas estão bombardeando a cabeça da gente, e dos agricultores também, claro, né? Eu também sou agricultor, mas ela chega a todo momento, a toda hora. E isso acaba tendo uma confusão por parte de muitos agricultores de discernir tanta informação assim, né? O que é errado, o que é certo, o que é adaptado, o que ele pode usar e o que ele não pode. Eu acho que o papel do novo representante, do novo vendedor é esse. É tentar simplificar aquele monte de informação e colocar ela de forma mais fácil e útil para o agricultor, que lá na frente ele vai reconhecer esse profissional. Estando do lado, estando perto, estando próximo, mas facilitando as informações na chegada do agricultor, porque se queira ou não queira. Tem, claro, muito hoje filho de agricultor, que a maioria é agrônomo, está aí e tal. Mas, mesmo assim, a gente precisa de discernir muita coisa que tem e facilitar a introdução de novas tecnologias na cabeça do agricultor. Então, o vendedor hoje, se eu tivesse que dar um conselho, ele tem que ser humilde, né? Ele tem que ter humildade, ele tem que, como eu falei, trabalhar por amor, tem que gostar do que faz, né? Tem que ser uma pessoa proativa, gostar do que faz, ter muita fé em Deus, ter muita capacidade, né? Ter muita energia, vamos falar assim, energia, e uma coisa que não vai mudar nunca, né? E a Pioneer falava sempre isso, né? Sem mistificar, né? Que hoje, por mais que tem muita coisa, o que tem de mistificação também está crescendo cada vez mais, né? Então assim, eu acho que é mais ou menos assim, se tivesse que dar um conselho, seria isso aí, e se agarrar bem nas coisas que é mais importante para o agricultor, menos papo furado e mais informação. Ô, Luiz, quero já, agora finalizando a nossa entrevista, eu gostaria de te agradecer muito realmente por esses depoimentos, contribuir com os seus conselhos, até com outro conselho, sempre repetidamente ele comenta, que é o Esgoda, ele sempre fala o seguinte, que os homens de campo, eles têm que fazer com amor, com determinação, com iniciativa, com energia, usar de empatia, entender o outro lado, aquela coisa toda, não mistificar, mas principalmente isso é uma das grandes características suas, de fazer o arroz e feijão, mas não simplesmente fazer o arroz e feijão, é fazer o arroz e feijão bem feito. Essa é a diferença, esse é o algo mais, porque todo mundo faz arroz e feijão, agora o arroz e feijão bem feito não é para todo mundo. Então, é justamente talvez uma complementação disso que você disse. Cara, gostaria de tê-lo aqui em uma outra oportunidade, como eu sempre digo para os demais convidados, demais amigos, a academia é justamente para uma arena para que a gente possa apresentar aí essas trajetórias, essas caminhadas tão bacanas, tão bonitas. E fica aí o convite, tá? E eu gostaria de deixar um grande abraço para ti. Valdir, obrigado. Desculpa, às vezes, né, pela parte emotiva ali, né, que um período sem falar ali, mas eu te agradeço demais. Você está de parabéns, como sempre, né, Valdir? Você é muito inovador, de grandes ideias. Esse podcast que você criou é sensacional. Como eu te falei antes do nosso bate-papo lá, sempre ouvi, talvez eu perdi um ou dois capítulos ali, não sei, mas sempre que lança eu estou ouvindo, eu adoro, muita gente boa, só gente boa, né? Só gente, a nata que está falando ali, eu até me sinto lisonjeado de você ter me convidado, né? Até agora eu não estou acreditando, mas foi ótimo, eu agradeço demais, viu? E a única palavra que eu tenho para falar para você é isso, gratidão, e que Deus te abençoe aí e que a gente se encontre pessoalmente em alguma oportunidade para a gente conversar, e um abraço a todos os nossos colegas e ex-colegas da Pioneer. Valeu, amigo. Grande abraço. Grande abraço.
Seedcorp HO investe US$1,5 milhão por ano em pesquisas, voltadas ao seu programa de melhoramento genético, que contribuem para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Quando adquire uma semente Seedcorp HO, o agricultor pode ter a certeza de que está adquirindo qualidade, performance e produtividade. Seedcorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!